Ok. Bom, então... Hello, hello? Yes. Yes. Okay, teacher. Bom, então, como não adianta... Nossa, perdoa a minha voz que eu tô ainda saindo da gripe. Meu nariz tá meio trancado. Hoje o dia foi meio complicadinho, mas tudo bem. Bora lá. Lá de água. Or. Ora. Então a gente agora vai começar a trabalhar a rotina, porém de uma terceira pessoa, por meio dos pronomes he, she ou it. E quando fizermos perguntas, ao invés de do, vamos utilizar o does, essa primeira palavrinha aqui da nossa pergunta aqui na class 13. Claudemir, pode ler essa pergunta para a gente, por favor? Please. Does your best friend like instruments? Very good. Tudo bem com essa pergunta? Does your best friend like? Sei. Poderia perguntar like. Seu melhor amigo gosta. Ok, seu melhor amigo gosta de instrumentos? Yes. Beleza. Duas possíveis maneiras de responder, de forma curta. Como seria? Yes, he do. Não. Yes, he like. Não? Não. Yes. He Yes. does. Repeat, please. Não, porque duas fazer. Não, mas não é o de fazer aqui. É só para pela frase. Does like. He do like. Então, Eu acho que é yes, he does. uma outra possibilidade negativa. No, Yes, no, no, he doesn't. No, He doesn't. no. Yes, correct. Doesn't he? He doesn't. No, he doesn't. Beleza. Muito bem. Então, como observado pelo Claudemir, a pergunta começou com does, então na resposta tem que ter o does também. Ok? O does, assim como o do em pergunta, não tem um significado, certo? E bem como nas respostas curtas, não tem um significado, apenas faz parte da gramática da língua inglesa para indicar que é uma pergunta do presente simples. Apenas isso. Ok? Ok, teacher. Belezinha? E aqui a pergunta foi sobre best friend. Porém, best friend, como a palavra friend, a gente não sabe se é feminino ou masculino, né? Então poderia responder Yeah, e também. Sim. perfect. No problem. So, Dave, does your best friend like Yeah. instruments? Yes, he does. How about yours, Claudemir? Não, seus amigos. Seus. Sim. E os seus. Yes. She does. Ok. Tem um amigo e amigo. Do you, Claudemir and Dave, have a best friend? Nunca perguntei. Yes. Claudemir, do you have a best My best friend is Pombo, João Miguel. How about you, Claudemir? Yes, my best friend. Quem eu poderia falar? Meu amigo que toca, é isso? Não, seu melhor amigo. Quem que você, Quem é o meu melhor amigo? Poxa, você não gente, tem? tenho um melhor amigo, mas eu sou tranquilo, teacher. Não tenho amigo tão chegado assim como irmão. É verdade. Well, mas o amigo não precisa ser uma pessoa que não seja do sangue, pode ser da família. Ok. My best friend is
is como que é cunhado mesmo? Brother-in-law. Okay, good. Almir, brother-in-law, Very good. my best friend. Excellent. Ok. Então, vimos como fazer perguntas, responder de maneira curta. Vamos então para a introdução agora. Vocês estão lembrados dos verbos que a gente andou estudando para falar de rotina? Ainda tem aqueles lá na página, lá no finalzinho do book. Então, a gente vai fazer uso de alguns deles para poder, então, fazer a introdução da gramática que a gente vai precisar, certo? Em inglês, quando nós usamos os pronomes, todos eles que não sejam he, she ou it, vocês já sabem que a gente não muda nada nos verbos, tanto para frases afirmativas como para negativas, né? Por exemplo, I play, you play, we play, they play. I don't play, you don't play, we don't play, they don't play. Maravilha. Como até fizemos em alguns textos de rotina recentemente. Porém, quando falarmos agora de he, she ou it, em frases afirmativas, a gente vai precisar fazer algumas adaptações dos verbos. É que alguns professores vão dizer conjugações, né? Mas a gente vai mexer com as terminações dos verbos. E aí aqui eu tenho uma lista. Se vocês olharem bem aqui, verbs ending, que são as terminações dos verbos, a gente tem aí um padrão. E essa é uma parte boa no inglês. Os verbos que terminam em O, qualquer verbo, né? Quando você for montar ele em uma frase usando he, she ou it, você vai acrescentar o es. Ok. Ok? Yes. Vocês conseguem lembrar de algum verbo que termina em O em inglês? Go. Go, beleza. Então, go, Goes. quando você utilizar com he, she ou it, ele fica a pronúncia goes. Yes. E o do Beleza. dos, Ótimo, isso aí. O do, que é o verbo fazer, utilizando com he, she ou it, does. Perfeito. E aí vocês só fiquem atentos, né, quando é uma pergunta, porque aí vai ser o does da pergunta, como o Claudemir lembrou a gente lá no comecinho. Mas é isso mesmo. Consegue lembrar mais um verbo que termina em O? Poxa, também é. tá. Ah, Verbo. Uhum. Chuva. Chuva, professor. Não, tio é um número, né? Não é verbo, não é verbo. Oxe, agora, hein? Ok, that's ok. Vamos mais, depois a gente volta e relembra mais alguns. Aí outros verbos, outras possibilidades, né? Verbos terminados em X, no caso X, verbos terminados em S ou SS, mesmo procedimento, vocês só vão acrescentar o ES. Conseguem lembrar de algum verbo que termine em uma dessas letras aqui? Ou X, ou S, ou SS? em S, sim. Yes, That, always. Não, verbos. Verbos. that. What? Termina com S? That. Tipo de... Spell, please. Obrigado. Soletrar? Yes. T, H, A, T, o tracinho em cima, e o S. T, S. H, repeat, please. A, Uhum, T, uhum. tracinho lá em cima. Apóstrofe. Isso. Não, isso aqui também não é verbo. Não é verbo? That não é verbo. Porque é isto é.
certo é that's it. Tá bom, mas verbos são são ações, geralmente. Tá, tá. Putz, subiu a cabeça. Pega no final do livro, filho. Tem um monte. Nossa, pior que não tem, né? Messi pode ser likes. Não. O verbo tem que Não. terminar em S ou SS. O que é gloss? Gloss é uma maquiagem, não? Não é um verbo, né? É um item. Não. É. Ok, I help you guys. Olha lá. We have kiss, por exemplo. Verdade, quis, olha. Dei já. Ainda temos o verbo miss, que é Nossa, perder. pelo amor de E aí, com Teacher, dá combinados, um branco na hora. relax, mano. Combinados com he, she, ou it e tal. Acrescentando es, misses, or kisses. Kiss, para fix, com X agora, né? Fixes. Fixo? Isso. Lembra do verbo fix? Consertar? Não lembrava. Consertar. Reparar alguma coisa. Tá bom? Combinado com he, she, ou it. É. Ok. Aí depois fica um dever de casa para vocês encontrarem o verbo que termina em S apenas. Ok. Vamos lá. Aí verbos combinados com SH ou CH, né, o SH ou CH, mesmo padrão, você acrescenta apenas o ES. Agora tá bem tranquilo. Me contem aí verbos que terminam em SH ou CH. Fácil, hein? Já usamos vários aí ao longo do curso. Teach. Teach. Ah, ótimo. Perfeito. Teach. Teach. É... Terminado em ES ou EX. É. SH ou CH. Come on. Putz, Tem mais aqui. Dá um branco, teacher, né? How do you say escovar os dentes? Ah, é... Nossa. Calma. Vou lembrar. É de limpar. É teeth, Não, não é? esses aí são dentes. São dentes, né? Brush. Yes, good. brush. Então, combinado com he, she ou it, ele vai ficar brushes. E assim por diante. Uma próxima terminação aqui são com os verbos que vão terminar em Y, porém o Y vem após uma consoante. Tá? O que é que você vai fazer com verbos assim? Quando você se deparar com uma palavra, então, verbo que termina em Y, porém o Y vem após uma consoante. Você vai tirar o Y e vai acrescentar o IES, como está aqui na tabelinha. Aí eu pergunto para vocês, Não é vogal. me deem um verbo que termina em Y, porém esse Y tem que vir após uma consoante. Bye. Não, vai é vogal, né? Porque tem um U depois. É? Vai não pode, Não, porque... beijo. De comprar, teacher. É, vai, de comprar. Isso, BY. mas aqui o Y vem após uma vogal. Aí, não... Ah, é verdade. Ah, E tem BY, não tem?
Não tem, né? Mas também, também não Seria é um by. verbo. É com E no final Vai. ainda. É, nada a ver. Nossa, que também não. Não é nem verbo. O que é que vocês estão fazendo agora? Ah, study. Study. Ah, very good. Então veja, study, o Y vem após uma consoante. Então Nossa, moscando, meu Deus do céu. quando você for falar então que uma outra pessoa estuda, né, usando he ou she, ou até mesmo o it, não tem problema, você vai tirar o Y e acrescentar o IS. Fica assim, studies. Aí até a pronúncia muda um pouquinho, né? Study, studies. A próxima etapa, guys, são verbos terminados em Y, porém, agora o Y vem após uma vogal, uma vowel. O que acontece? Você mantém o Y e só acrescenta o S. Então fica mais fácil. Vamos lá, um verbo que termina em Y, porém, esse Y está conectado a uma vogal. Bora lá? É depois do S, uma vogal? Ah, não, termina, né? O Depois de Y, vogal? o verbo vai Agora sim terminar. pode vir Agora o by. ban. Agora vai, Vai. beleza. Vai. Tem mais um? Tanto by. Ah, não, by não. Só by. E Play. play. Yes. Alguns exemplos. Buy and play. Então fica buys and plays. E por último, guys, aqui o mais fácil de todos, né, assim, dessa tabelinha, é o verbo have. O verbo have, quando você utilizar ele em uma terceira pessoa, ele fica has. E ponto final. Tá? Então, he has, she has, it has. Claudemir has, Larissa has, the dog has, e por aí vai. Uhum. Só para lembrar, nessa situação aqui, vocês só vão fazer a modificação dos verbos, né, esses ajustes em frases afirmativas. Beleza? Aham. Good. Aí eu te pergunto, né? E o resto dos verbos? Que aí tem verbos que terminam em E, verbos que terminam em N, verbos que terminam em W, enfim, né? Não estão na tabelinha. Quando você se deparar com um verbo que não tem nessa tabela, você só acrescenta o S, Ok. Ok. certo? Então, ó, olhou lá um verbo, por exemplo, how do you say ler in English? Listen. Não, Não. não. Ler. É, Read. read. Perfeito, read. Então, se deparou com o verbo read. Read termina com D. D não está nessa Read. tabelinha, certo? Então, só acrescenta o Read. S. Reads. Então, he reads, she reads, it reads. How do you say gostar? Like. Like, beleza. Like termina com E, o E não está nessa tabelinha, certo? Então você só vai acrescentar o S. Like. He likes, she likes, it likes. E por aí vai. Uhum. Por isso, em primeiro momento, né, tenham essa tabelinha como uma amiga de vocês. Usem bastante ela para você analisar qual é o verbo que você está falando. Afinal de contas, guys, quando você falar de uma maneira informal em inglês, é muito comum que até nativos não façam essa conjugação, tá bom? Mas é uma parte da gramática, então é muito importante, eu diria essencial, para que vocês dominem essas terminações, porque você vai conversar de maneira formal direto, às vezes você pode querer ser informal demais e não comunicar direito a mensagem, então é melhor que você O use que é, teacher? a O que eles tabela não usam muito? muito Tabela. as Entendi. terminações aqui. Por exemplo, Aham. é comum ao invés de he goes, alguém dizer he go, tá? Até se Entendi, você, entendi. né, para quem ouve Conversa bastante. informal. Aham, uma conversa, conversando normal, assim. Isso. Mas Entendi. assim, quando eu digo é comum, mas não que isso aconteça toda hora. Então, assim, os nativos respeitam essa regra, mas dependendo aí com quem você está falando,
você pode ouvir sem a conjugação. Então, o melhor para nós é respeitar a regra no primeiro momento, beleza? Ok. Maravilha. Então, vamos a alguns exemplos aqui, my people. Né? A gente tem alguns aqui, ó. Que são as frases afirmativas, affirmative sentences, cuja algumas a gente já viu, mas agora vamos ler as frases e praticar um pouquinho mais a fundo. Vamos lá. Claudemir, pode ler a primeira frase aqui para a gente, por favor? Father goes to work in the morning. Beleza. Pronúncia, Claudemir. Goals. Goes. Beleza. Tudo bem com essa frase? Yes. O que é que o father Ok. faz? Trabalha de Vai ao manhã. trabalho de manhã, né? Isso, vai trabalhar de manhã. Perfeito. Vai ao trabalho, né? Pela manhã. Aham. Vai trabalhar. Próxima, Dave. Pode ler pra gente? A do lado aí, Yes, né? essa aqui é a do Daniel. Filho. Em português. É... Daniel has two dogs. Perfeito. Tudo bem com essa frase? Sim. Daniel tem 2 cachorros. Maravilha. Então vamos agora para as negativas, né? As negativas, a gente vai trabalhar igualzinho do, porém ao invés de don't, agora é doesn't, certo? E no verbo não vai haver mudanças. Eu acho uma parte também muito tranquila na hora de aplicar a gramática. Então é o doesn't mais o verbo. Claudemir, pode ler Hello, teacher. a frase? Hello, Karen. Hello, Karen. Hello, Claudemir. Hello, Blake. Hi, Karen. Hi, teacher. Teacher, peço perdão, é que eu tava no jogo de vôlei, aí eu acabei me atrasando, me perdoe, viu? Fica tranquilo. A aula vai ficar salva e depois eu envio para você pegar o comecinho. Tá bom, obrigada, viu? Desculpa. No problems. Bora lá, Claudemir, pode ler pra gente? Ok. How do you say garage? Em português, In English. Garagem. the pronunciation, Yes. garage. Garage. Uhum. Ok. Nossa, que louco, né? Não muda. My house doesn't have a large garage. Good. Tudo bem com essa frase? Sim. Casa. Minha casa não tem uma garagem grande. Uhum. Perfeito. O adjetivo large aqui a gente vai usar para espaços, né? Geralmente de territórios. Aham. É o. Ok. Bora lá, Dave, a próxima. He does not watch horror Horror. or movies. Horror movies. Não, Dave, presta bem atenção no H em inglês. Como é H, a gente pronuncia, certo? Como se fosse Horror. um R. Então, horror. Isso. Horror movie. Yes. He does not watch horror movies. Good. Tudo bem com essa frase também? Sim. Maravilha. Yes. Ele não assiste filme de terror. Viram que não houve modificação no verbo, hein? A gente só acrescentamos o doesn't. Uhum. E por último, as questions, everybody. Ok? Claudemir, pode ler para a gente essa question aqui. Does Mike like podcasts? Good. Tudo bem com essa pergunta? Sim. Outra vez, né? O verbo permanece normal, então apenas em frases afirmativas é que você vai precisar dar uma atenção para aquela tabela, certo? O restante só acrescentar Yes. o does ou doesn't. Dave, a próxima pergunta, please. Does your sister study a lot? Perfeito. Tudo bem com essa pergunta? Yes. Yes. Claudemir? Se a sua irmã estuda muito? Perfeito. É isso. É isso aí. Isso, maravilha. Bom, guys, então agora é a vez de vocês. Dito isso, né? Vocês viram que tem 2 linhas para cada etapa, né? 2 linhas para frases afirmativas, negativas e questions. É vez de vocês, então, criar algumas sentenças para a gente. Bora lá?
Dá um tempinho para vocês pensarem aí, depois compartilha com a gente. Teacher, aí eu preciso colocar, tipo, o nome de uma pessoa e aí fazer a frase, isso? Isso. Bom, não necessariamente o nome, você pode usar um pronome, he, she ou it, por exemplo, Ah, tá. tá bom? Mas com o nome é aquela velha história, vai ficar mais fácil de para quem está lendo ou ouvindo entender o que você está falando. Sobre quem, no caso. Tio. Que louco. Teacher, Yes. é, é incomum, tipo, por exemplo, eu ia usar no negativo, tipo, my school doesn't have é, a small class. Class não, sei lá, small classroom. Yeah, it's okay. É comum usar, tipo, pequeno ou coisas que são menores, assim, no negativo? Claro, porque você está passando a ideia do que não tem, certo? Aham, E tá. aí o tamanho é o que vai definir. Não, mas aí tudo bem, tá certinho. Não precisa ser com os mesmos verbos que estão aqui, tá, guys? Eu esqueci de falar isso para vocês. Aí eu vi que o Ok. David fez uma frase com have ali, eu lembrei. Usem verbos que vocês usam bastante na rotina. She does not. Caso aqui tem que ser tudo certo. She does not drink, pode ser? Ah, meu Deus.
Bed- bedroom da manhã. Bed- Bedrooms, bedroom. E aí, Dave, let's go? Tem que fazer a pergunta só, tá na pergunta. Compartilha comigo as afirmativas, please. Pombo goes to school club in the afternoon. School club. Clube da escola. E Priscilla has two children. Porque senão, para não falar que não é feminino, masculino, usa children. The children. Então ficou assim? Olha lá. Isso. Pombo goes to... O pombo. O do pombo em cima é in the afternoon. Ah, ok. Beleza. In the afternoon. Então, ó, goes to the school club. Tá, então tem uma... Isso. É. As negativas agora, mister. Uma já foi, né? A outra... My school doesn't have a small classroom. Aham. Teacher. Eu usei o have de novo. Não tem problema, bora lá. He house He house? not have. He house, não? Não, porque é o pronome possessivo, né? Dele. Tá. How do you say dele in English? His. Ah, então his Errei, sabia. His house not have five. Not Doesn't have. thank you. Doesn't have. Doesn't have. Doesn't have 5 bedrooms. Bedrooms, né? Quartos, né? Bedroom. Isso. Perfeito, this is it. Claudemir, afirmativas, negativas? Ok. Peguei uma cópia aqui, Titi. Bora lá. Mother goes to school in the afternoon. Mom goes to school in the afternoon. Perfect. Second. Dave has one cat. Dave has one cat or a cat. Qual dos dois? One cat. Ok, one cat. Thanks. Negative, mister. Negative. My company doesn't have a big stock. She does not drink beer. E... One second. She does not drink beer. Perfeito, Claudio. Isso aí. E aqui você separou o doesn't, né? Does not, e é a mesma ideia, certinho. Questions, Claudio? Question. Yes. Does Priscilla like movies? Good. One more. Pode falar, Claudio. Does your brother study now today? Study today? Now? Not today. Agora? Hoje? Study today. Hoje, agora. Does Funciona your melhor brother que study today. study today? Isso, perfeito. This is it.
Maravilha. Beleza, guys? Então é isso aí, certinho. Utilizaram os verbos Ok. corretamente. Vamos fazer aí os 5 minutes break, have a coffee, tea, water, then we come back. E eu checo também as da Karen, beleza, Karen? E as negativas, as questions que ficaram faltando. Beleza, teacher. Até daqui a pouquinho daí. Até, teacher. Que é isso? Que fim levou?